Abra sua Bíblia em Gálatas. Daremos início essa noite ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Eu deixarei questões históricas, questões teológicas de estrutura interna para serem comentadas no momento oportuno. Nós já daremos início direto na análise do texto. Sejam todos muito bem-vindos. Gálatas, capítulo 1, e a título de introdução nós leremos os versos 1 ao verso 5. E a palavra do Senhor diz: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Pai querido, pedimos que o Teu Santo Espírito abençoe a meditação na Tua palavra agora, que as palavras dos nossos lábios e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis aos Teus olhos. Rocha nossa e Redentor nosso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. É um privilégio começar uma nova caminhada com a igreja estudando a palavra de Deus, e é nossa missão concentrarmos naquilo que o apóstolo está ensinando às igrejas, aos irmãos da Galácia, Epístola de Paulo aos Gálatas e a teologia da perseverança na graça de Cristo. E eu quero chamar sua atenção para a palavra perseverança, porque havia naquela igreja, entre aqueles irmãos, uma tendência à oscilação, uma tendência à sedução após outras opções. As pessoas estavam começando a sentir o impacto das influências que faziam com que os crentes começassem a pensar em outras opções, começassem a considerar o retorno a antigas tradições e assim deixando Cristo. Por isso que a palavra muito importante no estudo desta epístola é perseverança. Perseverança, como nós cantamos no início do culto dessa noite, na graça de Cristo, essa graça que é maravilhosa, que um dia proporcionou salvação, a regeneração, a conversão, o arrependimento de alma, a santificação das nossas vidas, e nos continuará guiando até a glorificação dos nossos corpos em Cristo, quando entraremos à glória celestial. Graça do início ao fim. Não há outra opção. Ele começou a boa obra, ele há de terminá-la. A epístola, a título de introdução, em caráter geral, ela enfatiza, em primeiro lugar, a provisão em Cristo. E a palavra do Senhor aqui diz, nós veremos isso várias vezes ao correr desses próximos domingos, e nós teremos muitos domingos pela frente pensando nesta epístola. O crente em Cristo, você e eu, nós somos confrontados com esta realidade da provisão de Deus em Cristo através do Evangelho. E é por isso que o apóstolo dirá com grande agonia de alma: como podem vocês, Gálatas, irmãos em Cristo, estarem deixando o Evangelho que um dia vos foi anunciado e seguirem após outro Evangelho? E isto será um grito de agonia na alma desse apóstolo, e nós voltaremos a isso. Mas em primeiro lugar, saiba que existe provisão para o pecador em Cristo. Existe um Evangelho, existem boas novas. É verdade, nós somos pecadores. É verdade, nós não temos em nós mesmos o recurso, a disposição, a intenção, a habilidade
de alcançarmos justiça para a salvação. É verdade que nós vivemos num mundo caótico e complicado, mas lembre-se disso, há esperança no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo traz boas novas para a alma, as boas novas de que Cristo veio, as boas novas de que Cristo morreu em nosso lugar, as boas novas de que Ele morreu e ressuscitou de dentre os mortos. E na ressurreição de Cristo nós temos a nossa vitória garantida. Existe provisão para você e para mim. Não há necessidade de deixarmos esta fonte de águas vivas que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe, em segundo lugar, uma ênfase nessa epístola quanto à perseverança. Eu já disse isso anteriormente e volto a repetir. Não importa como você começa a carreira cristã, importa sim como você termina a vida. Jesus não prometeu a coroa da vida, a vida eterna para aqueles que começaram bem, Ele prometeu para aqueles que terminassem bem. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Existe a necessidade de perseverarmos e assim de vermos a finalização desta obra maravilhosa que um dia o Evangelho de Jesus Cristo iniciou em nossas vidas. Não somente provisão, mas também perseverança. E uma outra questão importante nesta epístola que nós estudaremos no futuro. Se Deus provê, Ele espera a nossa perseverança, então Ele irá nos preservar. E que coisa maravilhosa é sabermos que nós estamos nas mãos do Cordeiro de Deus e que Ele disse um dia que ninguém poderia nos arrebatar das mãos dEle. Existe segurança para o povo de Deus nas mãos de Cristo. Existe segurança para o povo de Deus nos trabalhos e no sofrimento de Cristo. Existe segurança para o povo de Deus nos méritos de Cristo. Você não precisa fazer nada para acrescentar aos méritos, ao sofrimento, ao trabalho de Cristo. Simplesmente confie naquilo que lhe foi dado, a sua fé santíssima, que pela fé foi recebida como dom gratuito de Deus, e você estará seguro em Cristo, hoje e para todo sempre. Não há necessidade de nós oscilarmos. Existe um hino que eu gosto muito do nosso hinário, e eu aprendi, um dos primeiros hinos que eu aprendi na minha carreira com Cristo: oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Cristo valerá. Ele valerá. Do começo ao fim, Ele fará valer. Ele começou, Ele faz perseverar, Ele preserva os seus. Não há ninguém, não pode acontecer, como Charles Spurgeon disse, é impossível, eu não posso conceber por um só momento, através de bom senso e lógica e revelação, que um só dos eleitos e salvos por Cristo estão ou está perdido nesse momento. Jamais um dos santos de Deus, jamais um dos eleitos, chamados, amados e guardados por Deus, jamais um deles só se perderá. Nós temos não somente provisão, nós temos a habilidade da perseverança dada por Deus em sua graça, mas também, acima de tudo, Ele nos preserva. Glórias a Deus por tão grande salvação. Em segundo lugar, o ensino bíblico de que este é um apóstolo. E aqui você começa comigo a encarar o texto. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está trazendo esta palavra de esperança, de provisão, de perseverança, de proteção de Deus para a igreja, relembrando os Gálatas que é importante que eles fiquem em Cristo, não arredem o pé de Cristo, continuem firmes na graça do Senhor, crescendo na salvação. E por isso ele fala sobre o seu apostolado. Ele está aqui se colocando como o servo que traz estas boas novas e esta segurança. Ele é o mensageiro de Deus, ele é o servo de Deus apontado para este fim específico. E aqui agora nós começaremos a digerir um pouco
das questões bíblicas. Em primeiro lugar, falando sobre o apostolado, eu quero oferecer para você agora, rapidamente, 3 entendimentos acerca do apostolado. De maneira nenhuma isso explica todas as coisas, todos os aspectos. A muitos deles nós voltaremos no futuro, mas a título de introdução, deixe-me mencionar 3 coisas. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2 e o verso 25. Filipenses, capítulo 2 e o verso 25. Filipenses 2, 25, a palavra de Deus diz: Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, o vosso enviado para prover as minhas necessidades. Eu quero chamar sua atenção para a palavra enviado. Este homem que foi enviado da parte da igreja em Filipos para ajudar Paulo em suas prisões. A palavra aqui no original grego, a palavra enviado, é a palavra apóstolo. Então, nesse sentido, Epafrodito não foi um apóstolo como um dos 12, mas ele foi um apóstolo enviado pela igreja para uma missão específica. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que Deus deu algumas pessoas como apóstolos, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. O apóstolo é aquele que é enviado pela igreja para uma missão específica e ele volta para a igreja com o relatório da missão cumprida. Em termos gerais, esta é a ideia. Mas existe um outro aspecto que vai além desse muito prático. Existe o aspecto oficial, e eu particularmente gosto muito desse texto. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 12. E aconteceu naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqui está, Jesus, depois de uma noite de oração, ele chega à conclusão que dentre o grupo de discípulos, ele escolheria 12. O porquê desses 12? Soberania de Deus. Esses 12 para um trabalho específico. E ele deu este título específico para os seus 12. E aí você passa então a uma titulação, termo técnico, para os 12. Ele foi usado num sentido muito flexível para missões práticas e rápidas, mas ele passou a ser um título histórico para aqueles 12 escolhidos dentre os discípulos para seguirem próximos a Jesus Cristo. Aí o porquê eu acho muito difícil e inconveniente usarmos esses títulos que nós usamos hoje. O título apóstolo para um líder da igreja, ele não deveria ser usado no sentido como muitos estão usando hoje, a não ser no sentido de uma missão específica. Mas, mais do que isso, você já está em erro, porque o apóstolo foi aquele instrumento de revelação. E a revelação terminou, ninguém mais tem de Deus autonomia e autoridade para ser instrumento de nova revelação. Nesse sentido oficial não existem mais apóstolos, somente os 12. Mas existe um outro aspecto que para mim é fascinante. Abre sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3. Lembrando que o Novo Testamento fala de um apóstolo como sendo um servo de Cristo que foi enviado pela igreja para uma missão específica. Depois, o caráter oficial desse termo, descrevendo os 12 apóstolos, que seriam eventualmente instrumentos de revelação de Deus. E agora, o termo usado para descrever o Filho de Deus. O Filho de Deus que é o apóstolo da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo
e sumo sacerdote da nossa confissão. Chegou o dia na eternidade quando o acordo na Trindade Santa foi estabelecido, e eu digo que a coisa é mais ou menos dessa maneira. Deus Pai se humilhou enviando seu Filho. O Deus Filho se humilhou aceitando o desafio de vir. E Deus Espírito Santo se humilhou aceitando o desafio de permanecer conosco. E eu dou glórias a Deus porque Jesus Cristo é aqui descrito como o apóstolo do Pai. Como aquele que foi enviado da parte de Deus para trazer boas novas. E não somente isso, a solução, ele é tanto a mensagem quanto a solução para o problema. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Em suas mãos, ele carrega o seu próprio sangue, que vai adentrar o Santo dos Santos e trazer redenção, vai trazer salvação, perdão de pecados. Assim sendo, ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. E é extraordinário que Cristo seja descrito desta maneira, o servo enviado, porque ele é Deus. No entanto, ele se coloca como servo. E assim, vem rumo aos pecadores para trazer uma mensagem de salvação. E ele mesmo executa essa redenção, levando para o Santo dos Santos, não o sangue de animais, como no sacerdócio antigo dos levitas e de Arão, mas levando para o Santo dos Santos o seu próprio sangue. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. Pelo menos deveria ser. Cristo, o apóstolo da nossa confissão. Ele veio trazer boas novas. E o apóstolo Paulo está se denominando assim para os Gálatas. Ele é um apóstolo, ele foi chamado por Deus, ele traz revelação à igreja. Deus o usou no sentido técnico para trazer revelação, para trazer inspiração, e isto é também a razão pela qual este termo é tão especial para o início do estudo da Epístola aos Gálatas. Nós voltaremos ao estudo da vida do apóstolo Paulo eventualmente. Uma outra ênfase a título de introdução: nós temos também aqui a experiência cristã dos santos nesses versos iniciais, de 1 a 5, como nós lemos. E é maravilhoso, irmãos, quando nós chegamos à conclusão de que o nosso ministério, a nossa vida cristã, ela é, para nós, convictamente, uma questão de origem divina. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É maravilhoso quando nós temos esta convicção. Aí você vai falar, mas Flávio, esta convicção é só dele que é o apóstolo. Ele teve um chamado específico. Não. Ele está escrevendo mais adiante, nos próximos versos: eu, Paulo, e os demais irmãos que estão comigo, a vós. Então o chamado é de Deus para todos. Uns têm uma obra, outros têm outra obra. Não importa qual é o seu papel, todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E glórias a Deus por isso. Assim sendo, eu entendo que existe uma origem divina para o meu chamado e para o seu chamado, para dentro do corpo de Cristo e rumo a esse mundo que precisa de redenção. Está você convicto nessa noite? Tem você convicção nessa noite de que um dia Cristo te chamou? Tem você essa noite convicção de que você é um chamado de Deus, amado de Deus e guardado por Deus? Tem você convicção de um encontro real com Cristo? O Espírito Santo um dia te tocou, te trouxe sob convicção, gerou, regenerou sua vida. Você tem convicção de que nasceu de novo do Espírito? A resposta deve ser sim. Ou pelo menos, nós oramos para que seja esta a resposta e a experiência de cada um de nós. Mas nós precisamos de uma origem divina. E, irmãos, nós precisamos compreender que o nosso chamado em Cristo é de origem divina. Aquilo que eu faço na igreja é de origem divina. O meu ministério é de origem celestial. O seu também. Não
Deixe o padrão cair, nada mais, nada menos. O que você foi chamado para fazer, o que você foi chamado para ser, não importa se é pequeno ou se é gigantesco, não interessa. Você tem um chamado de origem divina. Ninguém pode minimizar isso. Ora, se ele é um chamado de origem divina, ele tem que ser um chamado mantido pela manutenção, obviamente, divina. E a palavra do Senhor diz, verso 2, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz. Ele que chamou é o mesmo que irá manter este chamado em nossas almas. Graça e paz. Não somente isso, existe também aqui nesses versos iniciais um propósito. Eu não sei quanto a você, mas eu entendo que uma vida sem propósitos, uma vida sem objetivos, uma vida sem sonhos, deve ser uma vida extremamente triste. Eu contei para alguns dos irmãos, mais particularmente, que eu até mencionei de púlpito também, que eu visitei um amigo, me encontrei com um amigo que há muito tempo não via, um homem de uma envergadura acadêmica tremenda, um homem intelectual, um homem rico, um homem estabelecido na vida, que não tem nada que provar para ninguém. E ele, no entanto, disse para mim, num ato de desespero, Flávio, eu tenho pensado continuamente em acabar com a minha vida. Não existe mais razão para viver, não existe mais propósito em viver. Minha vida é nada. Ele disse para mim, o meu temor, Flávio, é que eu morra e só venham dar falta de mim, ou notar a minha ausência, ou perceberem que eu morri 5 dias depois. Ninguém notará, Flávio. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tios nem primos. Os meus vizinhos são extremamente reservados. Eu morro. E é provável que eles só descobrirão dias depois. E eu fico triste com a possibilidade de saber que nenhuma oração será feita naquele momento. Tragédia. Muito trágico. E eu fico imaginando o que é viver uma vida sem propósitos, uma vida sem objetivos, uma vida sem sonhos, uma vida sem ousadia. E aqui a palavra de Deus diz que existiu propósito no apóstolo e sumo sacerdote das nossas vidas, assim como tem que existir também um propósito para a nossa existência em Cristo. Um aspecto existencial desse propósito. Eu, Paulo, o apóstolo. Quando eu vejo o propósito de Deus em Cristo para mim e para você, eu entendo que existe aqui um aspecto existencial, pessoal, de grande importância. Um dia nós voltaremos a pensar sobre Saulo, que se torna Paulo. E essa transformação radical. Existe então um objetivo da parte de Deus, desde a eternidade, de chamar esse homem, de fazer desse homem um servo, um vaso útil, um apóstolo. E ele passará por uma tremenda, radical, dolorosa transformação, mas ele será o apóstolo dos gentios. Mas também existe um aspecto eclesiástico. Amados irmãos, nunca nos esqueçamos desta ênfase, que o pacto de Deus é com o seu povo. Paulo nunca usa o singular. Pedro nunca usa o singular. Jesus Cristo, em João 17, na oração sacerdotal, ele sempre ora por nós, para que nós sejamos um nele. Mas é sempre no plural. Observe só a linguagem. Verso 3. Graça e paz da parte de Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso. Não somente meu, mas nosso. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Pai, a qual seja dada glória para todo sempre. Amém. É sempre no plural. A sua vida e a minha vida, com propósito, precisa ser vivida aqui, no contexto eclesiástico do povo de Deus, no contexto da igreja. Não existe a possibilidade de você e eu sermos fiéis isoladamente.
Como eu venho dizendo, mas Flávio, o povo de Deus é tão difícil, é melhor sozinho. Engano seu. O apóstolo João disse, se você não ama aquele a quem você vê, como você pode dizer que ama aquele que você não vê? É necessário que estejamos juntos, ainda que difícil. Existe um propósito existencial, pessoal, existe um propósito eclesiástico e existe também um propósito eterno. E é maravilhoso observarmos que Cristo, no verso 4, é descrito da seguinte maneira, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O apóstolo veio para entregar a sua vida pela redenção dos nossos pecados. Esse é um propósito acerca do qual nós precisaremos voltar e pensarmos mais profundamente. Mas ele é um propósito de repercussões eternas. É um propósito que foi estabelecido ontem no Calvário, de efeitos atuais em minha vida, em sua vida e de repercussões eternas para todos sempre. Verso 4 novamente, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O Pai enviou o seu Filho, o Filho aceitou o desafio e pela graça e pela ministração do Espírito nós entendemos que nós temos em Cristo a redenção das nossas vidas. Bendito seja o Senhor por isso. Eu gostaria de estudar com vocês numa outra ocasião, espero que Deus nos conceda essa bênção, de entender o porquê que o apóstolo Paulo, numa epístola que fala tanto sobre lei e graça, ele não começa enfatizando sobre a perfeição da lei e nem começa enfatizando sobre a imperfeição humana. Ao contrário, ele aponta todo mundo para a ressurreição de Cristo. Não, isto para mim tem um significado importantíssimo. Isso não está aqui por um acaso. Quem conhece a epístola sabe que no corpo da epístola o argumento é lei e graça. O povo está deixando a graça e seguindo a lei, deixando a salvação pela graça e tentando alcançar a justificação pelos próprios méritos. Mas por que o apóstolo Paulo começa falando sobre ressurreição? Eu quero deixar apenas uma dica preparando cenas para o próximo capítulo. Porque Paulo seria extremamente cruel como um mestre, apontando para a impossibilidade de alcançarmos o padrão. Se ele começa falando sobre isso, nós nos perdemos. Porque nós já de cara nos depararemos com a impossibilidade por nós mesmos de alcançarmos o padrão. Por outro lado, se ele começa com a miséria do ser humano perdido no pecado, nós estamos igualmente na ruína, porque não há esperança. Se Paulo começa falando da desgraça na qual o ser humano está sem a graça de Cristo, não há esperança. Se ele começa com o padrão elevadíssimo de Deus, não há alternativa, não jamais chegaremos. Se ele começa com o pecado humano, nós não temos opção. Ele então, como um bom mestre, começa com quem? Com Cristo. Porque é na ressurreição de Cristo que eu e você encontramos a solução para todos esses problemas. Na ressurreição eu alcanço o padrão. Na ressurreição de Cristo eu deixo a mesmice e aquilo que é o pecado em minha vida. E eu então posso ascender a outras alturas pela graça de Deus. Nós não discutiremos sobre a ressurreição essa noite, mas eu quero terminar citando alguns versos da epístola de Paulo aos Gálatas. Acompanhem comigo e olhemos para o autor e consumador da nossa fé, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E com isso nós terminamos esta noite. Gálatas capítulo 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade. Meus filhinhos, por causa de quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Verso 19, verso 20. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a respeito de vós. Mas Cristo, que foi neles formado. Depois nós podemos voltar
os nossos olhos para o capítulo 3, voltando a página novamente, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele veio para prover redenção, e no Calvário ele foi fixado, ele foi crucificado para que nós tivéssemos então a maldição removida de sobre as nossas vidas. Depois nós temos também, novamente, no capítulo 4, verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Ele veio para isso, para remir os pecados, perdoar os pecados e fazer com que nós nos tornássemos filhos por adoção. Capítulo 5 e o verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E por fim, o capítulo 6 e o verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta é a mensagem de Paulo, Cristo do começo ao fim, como apóstolo da nossa redenção. Eu creio que nós temos que deixar por aqui esta noite. Num outro encontro falaremos sobre o porquê da ressurreição ser o primeiro item nessa lista de assuntos importantes listados por Paulo. E assim nós pensaremos sobre este grande aspecto da nossa confissão. Mas hoje, lembre-se disso. Capítulo 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. O grande apóstolo veio para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Oremos. Senhor Deus e querido Pai que estás nos céus, nós entendemos a gravidade, ó Deus, do que está aqui escrito e queremos entender mais ainda, não somente do ponto de vista racional e intelectual, mas na experiência diária de caminhada contigo. Pai Santo, nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos do poder da ressurreição do Cristo, que vive hoje e eternamente. Pai, num tempo em que nós somos tentados a deixar o caminho do Senhor, a deixarmos os teus caminhos, a optarmos por outros salvadores, a decidirmos por outros métodos, por outras coisas que não podem salvar legitimamente, totalmente. Protege-nos nesse tempo e faze-nos olhar para Cristo Jesus e que o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que veio para trazer a redenção, o perdão dos nossos pecados e nos livrar do presente século ruim e perverso, livrarmos-nos de nós mesmos. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo que nós olhemos para Ele, Jesus Cristo, nessa noite e durante toda esta semana. Guarda-nos, ó Deus, em Cristo, que a sua graça nos sustente e até que nos encontremos novamente, mantenha-nos guardados e amparados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.